Queridos, hoje a gente avança para mais um capítulo na nossa conversa. E o texto que a gente vai ler hoje é um texto pequeno, é um texto bastante conhecido. Eu vou ler primeiro com vocês na versão internacional, na nova versão internacional que a gente usa aqui, e logo depois, em seguida, eu vou pedir para você ouvi-la na mensagem. O texto é Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 30. Mateus 5, 27 a 30. Mateus 5, de 27 a 30, diz assim: Jesus, no meio do Sermão do Monte, dizendo aos discípulos: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Agora eu vou pedir que você ouça essa mesma passagem na versão A Mensagem, que diz assim: vocês também conhecem este mandamento: não vá para a cama com quem é casado. Mas não pensem que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos também corrompem. Não finjam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte: seguem o olho direito assim que o apanhar num olhar malicioso. É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Se for preciso, amputem a mão direita para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado que sofrer o juízo de ter o corpo inteiro jogado no lixo. Jesus, nós nos voltamos de novo às tuas palavras, que nos ensinam a necessidade e a grandeza de uma vida vivida em pureza. Nós vivemos numa sociedade muito parecida, Senhor Jesus, com aquela que o Senhor conheceu. Uma sociedade impura e que cultiva a impureza como um modo de vida aceitável e até mesmo desejável. Mas nós pedimos, Jesus, hoje, toca a nossa mente, toca o nosso coração, com a necessidade de nós sermos puros em todos os aspectos da nossa vida, incluindo a nossa sexualidade, para que mais e mais nós pareçamos contigo e para que mais e mais o Senhor viva em nós. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem conversado ao longo desse mês sobre como nós temos certeza que nós estamos caminhando com Jesus. E a gente tem reafirmado aqui ao longo de todas essas semanas que, à medida em que nós caminhamos de verdade com Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. E nós temos explorado algumas características de Jesus que passam a habitar a vida do discípulo. A gente falou na semana passada, conversando sobre vulnerabilidade, que algumas características do Mestre não habitam facilmente a vida dos seus discípulos porque nós não as admiramos. E essa é uma verdade com relação à vulnerabilidade, mas é também com relação à pureza. A pureza sexual, ela é vista como absolutamente cafona, quadrada e passada pela nossa geração. Não tem nada que soe tão fora de moda, tão cafona, tão brega, quanto essa expressão, pureza sexual. A grande ironia é que a nossa geração lamenta a morte da família, lamenta as taxas de divórcio, lamenta a dissolução dos laços familiares, lamenta filhos que foram criados em lares quebrados e destruídos, destroçados. Mas o fato é que a pureza sexual, ela é uma importante proteção para o casamento.
para o casamento, que é a base da família. É engraçado quando a gente pensa e conta essas histórias, né? E muitas delas são contadas no púlpito, para amedrontar as congregações, dizendo de um líder piedoso, respeitado pela igreja, que do dia para a noite caiu num pecado sexual gravíssimo, desqualificou-se, destruiu seu casamento, destruiu a vida dos seus filhos, e a gente conta isso como se fidelidade conjugal fosse quase que andar numa corda bamba, né? Fosse um troço assim, que você vai se equilibrando, mas a chance de cair repentinamente é grande, a chance de cair de um segundo para o outro é grande, e isso acontece quase como que dando uma topada num móvel que está parado no escuro. A grande verdade é que ninguém afunda no adultério do dia para a noite. A grande verdade é que nós não nos afundamos no pecado sexual de uma hora para outra. Sempre há uma progressão, sempre há uma série de passos na direção de uma vida impura. Jesus, quando trata o tema da pureza no Sermão do Monte, ele trata numa perícope maior, ele aborda o casamento até o versículo 32. Hoje a gente vai explorar apenas os versículos 27 a 30, nesse trecho das Escrituras, que é talvez uma das peças de literatura mais conhecidas da história. O Sermão do Monte está entre as peças de literatura mais conhecidas da história da humanidade. E por que essa peça é tão importante? Por que esse trecho desse sermão é tão importante para nós? Porque ali Jesus ensina o discípulo a viver como Jesus na dinâmica do reino de Deus. E é justamente quando Jesus está ensinando uma série de práticas que os discípulos devem seguir, porque são seus discípulos. Jesus começa no versículo 27 a tratar de como os judeus viam a questão do divórcio, de como eles liam o sétimo mandamento e de como Jesus interpreta o sétimo mandamento. Então, ele diz assim, né? Esse trecho é um dos trechos, com certeza, mais citados do Novo Testamento, e um dos mais mal citados, quando Jesus diz assim: vocês ouviram o que foram dito aos antigos, não cometa adultério, não quebre os votos do casamento, ou não se envolva no pecado sexual. Eu, todavia, vos digo que todo aquele que olhar numa mulher para cobiçá-la, e aí a gente pensa que Jesus está dizendo assim: se você está andando pela rua e, acidentalmente, passando os olhos, muito en passant, vê uma pessoa do sexo oposto, porque não é só homem que tem olho, mulher também tem. E não é só homem que é um ser sexual, as mulheres também são. Então, se você está andando pela rua e vê uma pessoa do sexo oposto, atraente, bonito ou bonita, e simplesmente vê a beleza dessa pessoa, pronto, você já está em pecado. Não é assim que o texto diz. O texto diz: se você olha para desejar é um termo que todo o público de Jesus conhecia bem no ouvido, epitúmia. Epitúmia quer dizer um desejo voraz, um desejo descontrolado. A gente vai falar mais sobre isso um pouco daqui à frente. Então, não é apenas nossa, que fulano bonito, nossa, que beltrana bonita, e segue a vida. Não, é um olhar que já busca flertar, que já busca cobiçar. É um olhar malicioso. E aquilo que Jesus está dizendo é que o ato do pecado sexual, ele se consuma no adultério, ele se consuma quando há, de fato, uma conjunção carnal, mas ele antes já se consuma na mente e no coração. Então, a maneira como Jesus interpreta o sétimo mandamento, conforme o Carson explica para a gente no seu excelente comentário, ele diz assim: o mandamento do Antigo Testamento, na visão dos judeus, era que você não deveria roubar a esposa do seu próximo. Era quase que um mandamento referente ao roubo. Mas Jesus aponta em uma outra direção, em direção à pureza que se recusa a cobiçar outrem. Um outro comentarista diz assim: o ponto de Jesus é que o adultério começa no coração. O adultério começa no coração. Se você olhar para a maneira como Jesus constrói os versículos 27 e 28,
você vai reparar que o ponto de Jesus é que o adultério, embora seja um ato externo, ele é, antes de tudo, um ato interno. Ele nasce no nosso coração. Assim, Jesus nos ensina que a impureza sexual ela começa no mais profundo do nosso coração, que é uma questão muito interior, é uma questão lá no fundo da nossa alma. E por isso ele começa a mostrar para a gente aonde a pureza sexual, para solteiros, para solteiras, para casados e para casadas, deve começar. A pureza sexual deve começar quando nós tomamos conhecimento do instinto que habita o nosso coração, de um instinto para o pecado, um potencial para o pecado. Então, o primeiro ato da pureza sexual é quando eu me coloco diante de Deus, humildemente, em dependência dEle, e digo assim: Senhor, realmente, no meu coração habitam desejos que eu não poderia nem falar em voz alta. E na minha imaginação habitam pensamentos que eu não gostaria de admitir para o meu amigo mais íntimo. Porque, Senhor, no meu coração e na minha imaginação, existe esse instinto natural para o pecado sexual. O primeiro ato da pureza sexual é um ato de rendição radical. Jesus nos ensina. Eu me lembro de uma história que um amigo meu estava sentado, vendo o jornal, e o filho dele, entre 9 e 10 anos, chegou assim, bem confiante diante dele, assim, e falou assim: pai, você faz sexo? E aí o pai foi assim, né, torpedeado do nada, um menino de 9 anos. Ele falou assim: onde é que você ouviu? Onde é que você aprendeu isso? Eu já sei de tudo, eu vi na televisão. Aí ele: não, tá, tudo bem. Eu faço, meu filho, eu faço sexo. Ele: com quem você faz sexo, pai? Aí ele respondeu: ué, com a sua mãe. Aí o menino começou a chorar e saiu da sala. Ou seja, a gente tem que assumir que a sexualidade, ela existe, todos nós fomos criados como seres sexuais, a sexualidade faz parte do nosso cotidiano, faz parte da rotina dos casais, faz parte da rotina, obviamente, das famílias. Por que a gente diria que não? Mas quando a gente se propõe a falar sobre isso, há um mal-estar danado. Mas o engraçado é que o mal-estar pior de falar sobre sexo é sempre dentro da igreja. Porque por aí afora as pessoas falam sobre sexo quase que o dia todo, de qualquer jeito, sem qualquer papa na língua, mas a gente tem que admitir com tristeza: no século XXI, sexo ainda é tabu dentro das comunidades religiosas. Craig Dunham escreveu um artigo intitulado Uma Igreja que está muito envergonhada para falar sobre sexo. E nesse artigo ela diz assim: nossos jovens na faixa de 20 anos estão imersos em uma cultura de desvio sexual e a igreja tem permanecido em silêncio. Então a gente tem que aprender a falar sobre a sexualidade. Mas por que a igreja resiste tanto a falar sobre sexualidade? Kate Keller, esposa do Tim Keller, diz que a igreja resiste a falar sobre sexualidade porque nós temos a noção de que o sexo é uma coisa vil, é uma coisa suja, é uma coisa pecaminosa. E mesmo quando nós nos convertemos e nós ouvimos e lemos as leituras de Gênesis 1, 2 e 3, quando Deus criou a sexualidade humana e a entregou como um dom ao homem, ainda assim esse estigma não sai da nossa cabeça. Ainda assim, essa ideia de que a sexualidade é suja não sai do nosso imaginário. É por isso que a gente tem que recapitular 3 coisas numa visão bíblica da sexualidade. Em primeiro lugar, Deus nos criou como seres sexuais. Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus entregou Eva para Adão, Deus ordenou que eles fossem frutíferos e fecundos, que eles tivessem filhos. E como que você acha que Adão e Eva teriam filhos? Tomando um chá da tarde, às 5 horas, de camomila. Não. E Deus disse: tudo isso é muito bom. Deus criou a sexualidade e a entregou ao ser humano para que, dentro de determinados padrões estabelecidos pelo próprio Deus, essa sexualidade fosse desfrutada como uma bênção. Mas a queda distorceu todas as áreas da existência humana. A queda distorceu o nosso caráter, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, com o trabalho, e distorceu também a maneira como nós lidamos com a nossa sexualidade. Existe uma palavra
no Novo Testamento que frequentemente é usada pelos autores neotestamentários para descrever o sexo dentro de um padrão caído, que é epitúmia. Epitúmia é traduzida como lascívia ou concupiscência nas nossas Bíblias. E epitúmia é uma palavra muito interessante, porque ela é uma palavra que denota um desejo, que tem 3 aspectos. Em primeiro lugar, esse desejo é impessoal. Então, o desejo sexual após a queda, ele é impessoal. Ele não está comprometido com alguém específico dentro do compromisso da aliança. É aquele desejo sexual que deseja valer-se do corpo do outro para encontrar prazer. Em segundo lugar, é desproporcional. É fora da proporção, é grande demais, é intenso demais. E em terceiro lugar, é desordenado, está fora do controle. Não é o indivíduo que está na posse do seu desejo sexual, não é ele que controla a sua pulsão sexual, é a sua sexualidade que o domina, é a sua sexualidade que o conduz. Então, o desejo sexual caído, epitúmia, é impessoal, desproporcional e desordenado. E tudo isso leva ao pecado sexual. E como é que a Bíblia define pecado sexual? Define como a versão caída e distorcida da sexualidade humana, em que o sexo é feito fora da aliança, antes da aliança, ou é feito de forma inapropriada ou abusiva dentro da aliança. A gente sempre ouviu dizer que todo sexo feito dentro do casamento é abençoado, e isso não é verdade. Quando o sexo que um cônjuge impõe ao outro é abusivo para o outro, esse sexo está fugindo dos padrões da aliança bíblica. Toda vez que um marido sujeita a esposa a um cenário que para ela é degradante, ou vice-versa, esse ato sexual ele está fora do padrão de Deus, porque ele retorna para o padrão egoísta e autocentrado da queda. Então não adianta só, o sexo dentro do casamento está tudo certo. Não, não está tudo certo. Tem que ser feito como um ato de doação, como um ato de amor. Tem de haver um respeito e o interesse em agradar o outro primeiro e não servir-se do corpo do outro. Então, o pecado sexual sempre foi um dos pecados mais sedutores da história. Vide as histórias de Salomão, Davi, leia a sua Bíblia, você vai descobrir isso. Mas nós vivemos numa sociedade que construiu um ambiente que tem 3 itens. Uma sexualidade hipersexualizada. Se você olhar um pouco ao redor, você vai ver que hoje até cimento é vendido com corpos seminus. E isso é bizarro. Corpos seminus estão em outdoors pela cidade e a gente nem se importa mais. Isso virou normal. Uma sexualidade hipersexualizada, em que as crianças são sexualizadas antes da hora. Pelo jeito de vestir, pelo jeito de se portar, nós achamos isso normal. A segunda coisa, o sexo foi transformado em experiência e produto. Então não importa com quem seja feito, não existe uma noção pessoal de aliança, mas o sexo se tornou uma experiência, uma vivência, uma coisa que as pessoas buscam, como se fosse uma experiência sobrenatural, uma coisa mística, um troço mais ou menos assim. E esses 2 itens levaram a essa cultura pornificada. A cultura pornificada faz com que a pornografia habite a prática e o imaginário dos nossos jovens desde a adolescência. Então, muitos maridos, quando eles se casam, eles ficam incapacitados de agradar verdadeiramente as suas esposas, porque eles foram criados numa cultura, na pornografização do ato conjugal. E eu quero abordar 3 coisas específicas aqui hoje. Quando Jesus diz que o pecado sexual nasce no mais profundo do nosso coração, que relevância isso tem para nós hoje e agora? Em primeiro lugar, isso gera na nossa cabeça a ilusão do nirvana sexual. E eu já ouvi isso 1 zilhão de vezes no gabinete. Jovens que dizem, não, pastor, eu estou aí combatendo os pecados, está difícil, tal, mas no dia que eu casar vai ficar tudo bem. Essa ideia de que o casamento é uma tábua de salvação para o pecado sexual, e uma vez que você tiver sexo frequente com o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu marido, todos os problemas da sua sexualidade acabarão.
E isso é uma grande mentira e uma grande bobagem. E depois você procure um cara casado, uma esposa casada, para conversar um pouco sobre isso. Porque, na verdade, o casamento ele cria uma proteção para a nossa sexualidade. Está lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz, não nos neguemos uns aos outros, para que o diabo não tenha ocasião contra nós. Mas o casamento não é capaz de arrancar o instinto pecaminoso do nosso coração. Portanto, o casamento não resolve o nosso dilema com o pecado sexual. E muitas vezes a impureza entra dentro do casamento. Né? Tem um mito que diz assim, que se o seu cônjuge for bem abastecido de sexo, o adultério nunca vai acontecer. Isso é outra mentira. Porque quando a impureza entra dentro de um casamento, entra na imaginação e no coração de um cônjuge, mesmo que ele tenha sexo frequente com o seu cônjuge, ele vai começar a comparar com uma ideia imaginária de como seria uma relação com uma outra pessoa. E isso torna-o insatisfeito e descontente com a prática sexual do seu casamento. Isso leva ao segundo ponto, a ilusão da grama mais verde. E todos nós, em algum momento, seremos confrontados com isso daí. A ilusão da grama mais verde. A ilusão de que, talvez, a falta de paixão, a falta de apetite sexual no meu casamento é um problema de que o amor se gastou. É um problema de que a nossa relação caiu numa mesmice. E, então, começa a imaginar que a grama do vizinho é mais verde. Que talvez a solução seja encontrar alguém com quem você tenha essa renovada paixão, né? A gente tem que ficar bem esperto com essa ideia, né, de que o nosso descontentamento na vida sexual ali, conjugal, ela é culpa do outro. Ele é culpa do outro. Porque aquele que deixa a impureza entrar no coração, ele vai viver descontente. Porque ele vai ser cegado pelo seu desejo e pela sua impureza. É engraçado que não estou dizendo que muitas vezes a prática sexual do casal não possa ser melhorada. E esse é um ponto esquisito. Tem pessoas que encontram mais facilidade em dizer das suas dificuldades sexuais comigo no gabinete do que sentar com um cônjuge e dizer que não está bom. E isso é bizarro. Meus irmãos, não caiam nessa armadilha. Nós, casados, conversamos sobre tudo, sobre gestão do dinheiro, sobre como criamos os filhos. Nós temos que aprender a conversar sobre a nossa sexualidade. Se não está bom, sente com o seu marido. Sente com a sua esposa, numa hora adequada, no momento adequado, com o tempo adequado, e coloque as questões de maneira adequada. Terceiro ponto, a ilusão da imunidade. A ilusão de que isso não, agora eu estou com 40 anos de idade, não, agora eu estou com 35 anos de idade, eu estou casado, agora não, isso não é um problema para mim. Meus irmãos, Paulo diz, quem está de pé, tome cuidado para que não caia. E é justamente quando nós baixamos as guardas, achando que nós estamos acima do pecado da impureza sexual, acima do pecado do adultério, é que muitas vezes o diabo entra sutilmente e usa até o nosso orgulho para driblar a nossa atenção e nos derrubar. Não caia nisso. O pecado sexual, ele está enraizado na nossa natureza. Nós somos infiéis por essência. É isso que significa ser pecador. É isso que significa ser um pecador. E, por fim, a ilusão da falsa fidelidade. Eu ouço muitas queixas de esposas que reclamam que os seus maridos consomem pornografia. E muitas vezes não fazem nenhuma questão de esconder nem das próprias esposas. E aí, quando eu vou questionar o maridão, ele vira e fala assim, mas o que é isso, pastor? Eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Ou ele não tem cerca não, pastor. Ou ele não tem como não. Entendeu? Eu não estou fazendo nada com ninguém. Querido, se você é infiel no seu coração, você é infiel no lugar mais importante do seu ser. Se você é infiel no seu coração, você é infiel no lugar mais importante do seu ser. Por isso eu digo a todo jovem, se você está lutando com a pornografia hoje e acha que o casamento vai resolver isso, não vai. Não vai. Você precisa ser puro agora. Porque o sexo da pornografia, aquela coisa do cara chega com uma mala de ferramenta e a mulher está toda pronta para ele,
no primeiro instante, isso não existe no casamento, não vai ser assim, e você vai ficar frustrado por comparar uma coisa que é feita de celofane com a vida de verdade. Todo marido aqui, se você é jovem, procure um casado e pergunte para ele: meu irmão, tem dia que a gente tem que ganhar a nossa esposa desde as 6 horas da manhã. Desde as 6 horas da manhã já tem que começar o caô. Mas você está linda hoje, hein? Tem que começar o caô. Tem que começar o investimento. Entendeu? Leva café na manhã, agrada. Tem que ser. Tem que ser. E nós temos uma percepção equivocada disso daí. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: nos foi contado uma série de mentiras. O que Jesus diz é: o pecado sexual, ele está impregnado no coração. Então nós temos que cometer um primeiro ato radical de dependência. Mas você nota que ele não termina falando de dependência, não é verdade? Em seguida, Jesus diz assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Se a sua mão pecar, decepe a mão. O que Jesus está usando? Ele está usando essas imagens agressivas de autoamputamento para falar que nós temos um papel de obediência radical nesse processo de purificação sexual. Que o pecado está no coração, mas que nós temos que fazer o nosso trabalho. Na primeira parte, Jesus diz assim: você depende de um milagre de Deus para ser fiel e para ser puro, meu irmão. Porque se Deus não trabalhar no interior do seu coração, essa impureza vai continuar vivendo aí. Mas no segundo momento, Jesus diz assim: faça tudo que você tiver que fazer para ser puro. Faça tudo o que tiver que fazer para ser puro. O verbo pecar ali, nesse contexto, é um verbo que nós conhecemos, o verbo escandalizo. O verbo escandalizo é quando o nosso pecado, ele não afeta apenas a nós, mas ele destrói a vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da nossa família e das nossas comunidades. E o pecado sexual tem poder para fazer isso. Tem poder para fazer isso. Nós perdoamos com muita mais facilidade maridos que mentem na hora da gestão financeira do que maridos infiéis. Nós temos mais facilidade para conceber que uma esposa estourou o cartão de crédito do que ela está flertando com outro homem, porque isso nos atinge na nossa autoestima. Isso corrói as bases mais profundas da confiança do casamento. O pecado sexual tem um poder de efeito colateral enorme, tremendo, profundo. Jesus afirma: a pureza sexual começa dentro do coração, com um ato radical de dependência de Deus, mas ele se consuma numa obediência radical aos padrões da sexualidade expressa na Sagrada Escritura. Esses dias eu topei com um Uber, e ele me ensinou uma lição. Estava andando com um cara, e não sei o que, eu comentei de WhatsApp, sei lá, falando assim: nossa, rapaz, eu recebo muito WhatsApp todo dia. E nunca consigo responder tudo em tempo, minhas ovelhas que eu digam. E aí ele falou assim: não, rapaz, isso daí eu me libertei disso daí não tem problema mais. Eu falei: como assim? Achei que ele tinha alguém para responder aos WhatsApps dele, né? Ele falou: não tem mais WhatsApp. Eu falei: mesmo? Eu falei: é. Eu falei: mas eu fiquei curioso. Entrei numa de perguntar por que ele excluiu o WhatsApp, esperando uma resposta bem en passant, bem assim. Ele falou: rapaz, vou ser sincero com você. Eu comecei assim, me influenciar nas redes sociais e tal, e umas conversas com umas pessoas nas redes sociais, e essas conversas foram para o meu WhatsApp, e minha esposa pegou. Minha esposa pegou isso daí, isso quase destruiu meu casamento, quase destruiu minha família, e aí eu fiz assim: rapaz, minha família vale muito mais, meu casamento vale muito mais. Eu destruí todas as minhas redes sociais, eu destruí meu WhatsApp. Eu só tenho esse celular no horário do trabalho, ele tem só o aplicativo da Uber instalado, e o celular que eu uso mesmo, é um daquele celular de cobrinha. E vou ficar assim o resto da minha vida. Porque eu tenho uma fraqueza nessa área, rapaz. Eu tenho que me cuidar. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Olha essa frase: eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Quando Jesus fala sobre cortar a mão, arrancar o olho e tal, ele está dizendo assim: faça o que você tiver que fazer, cidadão.
O problema é seu. Tire a internet da sua casa. Quebre o seu telefone com um martelo. Diga para aquela menina da academia que você quer que ela vá que o raio que o parta. Fala para aquele cidadão do seu trabalho que você vai falar para o seu marido vai lá, vai dar uma coça nele. Faz o que se tiver que fazer, cidadão. Mas mantenha-se fiel ao seu marido, mantenha-se fiel à sua esposa, mantenha-se fiel a Deus. Faça o que você tiver que fazer. O que Jesus está dizendo é, se você tiver que arrancar um olho, arranca, brother. Vá em frente. Se amputa. Se você tiver que fazer qualquer coisa, faça. Porque nós não podemos esperar que Deus resolva o nosso problema da nossa impureza sexual. E Ele quer nos ajudar. Ele quer trabalhar no nosso coração. Mas tem muitas pessoas que acham que vão sentar, vão descansar e Deus vai resolver a bagunça que você fez. Não vai, meu irmão. Não vai. Você precisa se comprometer. Você precisa se disciplinar. Você precisa se aplicar. Você quer ser fiel de todo o coração, primeiro ao eterno e depois ao seu cônjuge? Então se aplica. Se aplica. Faça o que você tiver que fazer. Faça o que você tiver que fazer. A pureza sexual cristã não é a demonização da sexualidade. Não é. Nós cristãos não demonizamos o sexo. Nós não demonizamos a nossa própria sexualidade. Nós não oramos para que Deus extraia de nós o impulso sexual. Seria como pedir que Deus tirasse o seu apetite por um bom alimento. Foi uma dádiva dele. Nós assumimos a nossa sexualidade como criada por Deus e nós pedimos ao Espírito Santo para que ela seja colocada nos trilhos da vontade de Deus para honrar a Jesus Cristo. É isso que nós fazemos. Então a sexualidade na igreja não pode ser tabu. Se você está desconfortável com esse sermão, não fique. Não fique. Porque enquanto os púlpitos continuarem se calando sobre a sexualidade cristã, a igreja vai continuar vivendo uma patologia. Que patologia? Nós colocamos uma peneira para tapar o sol, prometemos que os casamentos na igreja estão bem, que as deficiências sexuais estão sanadas, juramos que os nossos jovens não estão envolvidos com pornografia e prometemos que tudo vai bem dentro da igreja. Não vai. Não vai. Nós temos que ter hombridade de dizer que nós estamos devendo, em pelo menos 3 décadas, um ensino saudável para os nossos jovens e para os nossos casais. Nós estamos devendo. Então nós temos que abrir essa caixa de Pandora. Não pode ser tabu, mas também não pode ser vulgar. Não consigo admitir que um cristão, conversando sobre a sua sexualidade, vulgarize e torne vil aquilo que Deus criou com tanta nobreza, com tanta beleza e com tanta elegância. Nós queremos falar o português correto, mas nós não vamos vulgarizar aquilo que Deus fez como uma coisa tão boa. Então, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, nós temos que reafirmar que a sexualidade, ela é profunda, ela é santa, ela é poderosa, e ela foi criada por Deus como uma dádiva. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, na versão A Mensagem, capítulo 6, versículo 16, sexo é mais do que pele sobre pele, é tanto um mistério espiritual quanto um ato físico, como está nas Escrituras, os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso, que foge da intimidade, ficando mais solitários ainda. O tipo de sexo que nunca se torna um. Meus queridos, nós cristãos vemos o sexo não como um ato meramente físico, mas nós sabemos que ele tem implicações para a nossa espiritualidade. O que é que Deus nos deu para que nós criássemos essa unidade complexa dentro do casamento? O ato conjugal. Então ele tem laços espirituais. A segunda coisa, nós temos que reafirmar que Deus criou limites seguros para a sexualidade. E o nome disso se chama casamento. Paulo escreveu, passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram. E a primeira pergunta que vocês fizeram é bom ter relações sexuais? Os coríntios escrevendo para o apóstolo Paulo, mandando um e-mail maroto. Sem dúvida, mas de maneira certa.
É bom estar casado tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena, num mundo de desordem sexual. A perspectiva de Paulo é que a sexualidade vivida dentro do casamento, ela obedece, ela se encaixa nos padrões de Deus. Por quê? Porque você faz amor com o seu cônjuge, mas você paga as contas, você cria os filhos, você viaja. Então, o sexo, ele não é aquele negócio que tenta dominar a vida inteira. Não é aquele negócio que tenta se sobrepor a todos os outros círculos da vida, mas ele é mais um elemento dentro da vida normal, da vida do casal e da família. O grande problema é que a nossa geração acha que, nossa, o ato sexual vai transformar a minha vida, vai curar meu vazio interior, vai trazer para mim sentido num mundo de vazio. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é uma mentira da nossa geração. E por fim, reafirmar que a sexualidade deve ser cultivada intencionalmente dentro do casamento como um ato de fidelidade a Deus. A instrução de Paulo é a seguinte: o leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade. O marido procurando satisfazer a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para brigar por direitos. O casamento é uma decisão de servir a outra parte na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem, e se for para algum propósito de jejum e oração, mas apenas em ocasiões assim. Depois voltem um para o outro. Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos. Entendam que não estão ordenando tais períodos de abstinência, apenas dou o melhor conselho se vocês quiserem proceder assim. Meus irmãos, eu vou dizer isso aqui. Então, se você não ouviu nada até agora, me ouça, por favor. Se você é casado, se você é casada, considere a saúde sexual dentro do seu casamento como um ato de fidelidade a Deus. Muitos casais estão descuidando do leito matrimonial e eles estão deixando aberta a porta para o diabo agir em seus casamentos. Meus irmãos, nós precisamos cuidar da intimidade conjugal. Nós precisamos buscar a intimidade conjugal. Nós, maridos, precisamos aprender a entender a sexualidade das nossas esposas e corresponder às suas necessidades. Porque a mulher ela tem necessidades específicas de ser estimada, de ser elogiada, de ser cultivada. Esposas, o seu marido tem necessidades sexuais específicas. Em todos os gabinetes que eu faço, há essa disparidade do apetite sexual da mulher e do homem, o que é muito comum e aparece em todo o casamento. Um tem mais necessidade do que o outro. Nós precisamos sentar e conversar sobre isso, para que a regularidade seja boa para todo mundo, para que todo mundo esteja bem ali dentro. Porque se você fizer isso, você está ajudando a calafetar os muros da sua família, porque a sexualidade é como uma cerca de proteção. Meus irmãos, nós precisamos cuidar da sexualidade dos nossos casais. Eu fico triste de saber, no gabinete, no aconselhamento, que uma pessoa arrasta uma vida conjugal há muitos anos, sem a menor alegria. Meus irmãos, o leito conjugal precisa ser um lugar de alegria. Precisa ser um lugar de alegria. Precisa ser um lugar de intimidade, de risada, de desfrutar um do outro, né? Precisa ser um lugar em que a gente leve isso a sério, não só porque o sexo é importante para o casamento, mas entendendo que é um ato de fidelidade a Deus também. Note que Paulo diz assim, que eu não estou demandando isso de vocês, esses períodos de abstinência. Eu não estou demandando, mas eu estou dizendo que se houver tem que ser curto, para que o diabo não alcance algum tipo de vantagem sobre vocês. Eu vou finalizar dizendo o seguinte, esse texto, esses 4 versículos, eles oferecem uma visão absolutamente brilhante da pureza sexual. Porque em todos os discursos que a gente ouve por aí é mais ou menos assim. De um lado, entende-se a gravidade da natureza pecaminosa no nosso coração.
E então as pessoas acham que Deus vai nos purificar sem o nosso esforço. Só Deus trabalha, eu não trabalho, né? Aí ora como Agostinho: Senhor, torna-me puro, mas não hoje, porque hoje eu vou para a minha vida vil de sempre. Por outro lado, algumas pessoas tentam melhorar a própria sexualidade, resolver seus conflitos sexuais só no seu esforço humano, sem permitir que Deus trabalhe nos seus corações. Eles vão se destroçar, se matar e sangrar nesse processo. Então Jesus diz que nós temos que fazer duas coisas. Em primeiro lugar, um ato de dependência radical de Deus. Uma oração do tipo: Senhor, lava essa sujeira do meu coração, lava essa sujeira da minha imaginação, torna-me puro, planta a pureza de Jesus no meu coração, porque sozinho eu não consigo. Mas esse ato de dependência radical é seguido por um ato de obediência radical. Faça o que você tiver que fazer. Uma oração do tipo: Senhor, me dá forças para fazer o que eu tiver que fazer no combate à impureza sexual na minha vida. Qualquer coisa, não deixarei que nada se coloque no caminho do meu casamento, da minha família, da minha pureza na sua presença. Nada, nem ninguém. Qualquer coisa. Porque quando nós entregamos nosso coração a Jesus, e quando nós nos comprometemos num ato de obediência com Jesus, nós estamos apavimentando o caminho da pureza sexual. Nós estamos colocando os trilhos nos pés, os pés nos trilhos da construção de uma pureza que não é só de fora para fora, é de dentro para fora. Dependência radical, obediência radical, uma entrega total ao Senhor, um reconhecimento de que sozinhos nós não conseguimos, um esforço humano máximo, ao nível do que é possível para nós. Eu quero finalizar dizendo que o C.S. Lewis, quando ele escreveu Cristianismo Puro e Simples, ele foi muito ousado, porque num texto que foi lançado em 1947, na Inglaterra super conservadora, ele dedicou um capítulo para falar sobre a sexualidade cristã, o que chocou a sociedade da época, e ele diz assim: o apetite sexual ele é como todos os outros apetites nossos. Quanto mais nós nos entregamos a ele, mais ele cresce. Então, há uma armadilha aqui. Quando as pessoas buscam preencher o seu vazio interior por meio do seu apetite sexual, mais vazios eles se tornam. Quanto mais a nossa geração enfatizar o prazer e o sexo feito de qualquer maneira, com qualquer pessoa, em qualquer momento, mais a nossa geração vai viver frustrada, vazia, decepcionada, mais e mais. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim: porque quando nós buscamos essa intimidade sexual, nós não estamos apenas buscando o prazer do sexo, nós estamos buscando aquilo que está por trás do ato conjugal. E o que é? Nós estamos buscando aceitação incondicional. Nós estamos buscando uma entrega total, nós estamos buscando uma intimidade, nós estamos buscando conexão, nós estamos buscando pertencimento, nós estamos buscando estar com alguém, ser de alguém e ter alguém conosco. Nós estamos buscando uma experiência íntima de conexão, nós estamos buscando o próprio Deus ali. E a boa notícia do Evangelho é que o Evangelho ele dá um foco correto para esse nosso desejo. O Evangelho ele diz assim: apenas no Pai, por meio de Jesus Cristo, todo esse vazio será satisfeito. Apenas no Pai. O Evangelho nos dá a resposta para aquilo que muitas vezes nos leva a uma busca desordenada, porque o Evangelho diz: o que você está buscando, meu irmão, é amor incondicional, e isso só o Pai tem. O que você está buscando é uma entrega total, e isso só há em Jesus. O que você está buscando é uma experiência de intimidade profunda, e isso só há na presença do Espírito Santo de Deus. Então o Evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia para todos nós, porque nos diz que o sexo foi dado como um dom, como um presente, mas quando ele está no lugar certo, e Deus está no seu lugar certo na nossa vida, tudo ficará bem do princípio até o fim.
tudo ficará bem do princípio até o fim. Fidelidade conjugal não é andar numa corda bamba, meus irmãos. É construir um caminho sólido à frente. É construir um caminho sólido, passo a passo, dia a dia. Não é andar numa corda bamba, não precisa ficar com medo. Permita que o Senhor te mostre o que é uma dependência radical dEle e o que é uma obediência radical. E permita que Deus abençoe o seu casamento, a sua vida, sua família e tudo o que está no entorno de você. Tudo isso irá prosperar quando você se comprometer com a pureza. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós nos entregamos completamente a Ti nessa hora. Entregamos a nossa comunidade, entregamos os nossos casamentos, entregamos o nosso coração. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa quando nós somos influenciados por essa geração que perdida está, que banaliza aquilo que o Senhor nos deu, que vandaliza as dádivas do Senhor, entre elas a sexualidade, um dom tão precioso, tão perfeito, tão bonito, tão complexo, tão profundo. Senhor Jesus, gera em nós a pureza que vem do Teu Espírito Santo. Gera essa pureza primeiro no nosso coração, gera essa pureza primeiro no nosso olhar, gera essa pureza primeiro na nossa imaginação, gera essa pureza em todos os atos, Jesus, em todos os atos. Que nós possamos glorificar a Ti, que as nossas famílias sejam saudáveis, sejam prósperas, que os nossos casamentos sejam sólidos, Senhor, sólidos como um lingote de aço indestrutível, como uma coluna de ferro, um testemunho de que é possível viver em pureza e de que é possível encontrar felicidade no casamento que nos foi prometido na Sagrada Escritura. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda sobretudo como comunidade, a ajudar as pessoas que têm sido vitimadas, que têm sido escravizadas pelo vício sexual. Que nós possamos ter uma palavra de amor, de carinho, não um olhar de desprezo, não uma palavra de rejeição, não uma palavra que os coloque para baixo, mas que nós sejamos os primeiros a estender a mão para socorrer esses irmãos amados, a caminhar com eles, a amá-los em Jesus Cristo, para que eles descubram que todo o amor que eles precisam já está em Ti, já está em Ti, já está em Ti. Nós oramos assim, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.